Shalom, irmãos que acompanham este canal, e olá a todos vocês que chegaram até este vídeo. Essa bomba vai estourar neste ano de 2020. Vocês já estão vendo o princípio do pavio aceso que vai fazer com que essa bomba exploda. Provavelmente você já ouviu falar desse surto de vírus que está tendo, chamado coronavírus, mas provavelmente você não sabe como que ele está relacionado com a marca da besta, com vacinação obrigatória e com a lei marcial. E tudo isso você vai ver aqui neste vídeo. Se você já tem acompanhado meu canal há algum tempo, você sabe que eu mostrei neste vídeo aqui provas históricas, concretas e bíblicas de que tudo está para acontecer ainda nesse ano de 2020. Ou seja, o jeito que você vive, a vida como você conhece, vai mudar drasticamente e já está começando a partir desse ano de 2020. Isso é sério, não é uma brincadeira, não é um alarmismo, não é um sensacionalismo, isso aqui é uma verdade. Tudo vai mudar a partir desse ano de 2020. A nova ordem mundial, o arrebatamento dos vencedores, um apagão mundial, uma guerra mundial, o aparecimento do anticristo, está tudo marcado para esse ano de 2020. E aqui nesse vídeo você vai encontrar provas concretas, baseadas na linha do tempo de Jesus, de que tudo isso tem que acontecer neste ano que nós temos agora, de 2020. Então se você não viu ainda esse vídeo, veja urgente, porque ele é de extrema importância e nós não sabemos quanto tempo vai ficar aqui no ar. Mas todas essas coisas que estão acontecendo, que nós estamos vendo agora, está para estourar neste ano de 2020 para trazer uma redução populacional e uma nova ordem mundial. Então, no calendário de eventos que nós temos aqui, nós já vimos tudo isso que aconteceu em janeiro. Se você não acompanhou várias dessas notícias, só você acompanhar meus vídeos que você vai ver que eu falo sobre várias notícias. E onde eu parei foi aqui no finalzinho de janeiro, no dia 29, onde eu estou mostrando que a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Catar aceitaram o acordo de paz de Trump, mas o Irã ameaçou o acordo, ameaçou destruir o acordo de paz, pois rejeitou. Nós vemos também conversas sobre o terceiro templo e terremotos fortes acontecendo no dia 29. Também a mídia chinesa diz que em caso de declaração de guerra, a Rússia seria destruída em 3 horas. Então, mais suposições de guerra mundial, de guerra nuclear, e ainda não acaba até hoje, gente. Até hoje ainda tem mais coisas sobre isso. Então, no dia 30, Trump e Estados Unidos prometeu que Israel já pode tomar posse das terras, segundo o acordo de paz que eles aceitaram. E eles já podem e devem tomar posse das terras desde já. E isso é mais um alerta, mais um alarme para um conflito lá entre Israel e Palestina. E também no dia 30 algo muito sério aconteceu, que foi a Organização Mundial da Saúde decretou emergência internacional devido ao coronavírus que você viu aqui na capa. Esse vírus aí que estão tanto falando na mídia que não param de falar. Algumas pessoas dizem que é fake news, outras pessoas dizem que a mídia está escondendo os números de quantas pessoas já morreram e estão infectadas por esse vírus. Nós não sabemos, não temos a informação correta, mas o que está acontecendo através desse vírus é muito pior do que o vírus em si. As coisas que estão vindo por causa desse vírus é muito, muito pior e muito maior, e você vai ver daqui a pouquinho já. No dia 31, a faixa de Gaza ataca Israel, já como retaliação a esse plano de paz que eles não aceitaram. E aí no dia 1 de fevereiro, a Liga Árabe rejeita o acordo de Trump e a Palestina rompe relações com os Estados Unidos e Israel. E Israel também revira os ataques que vieram da faixa de Gaza. Então nós entramos em fevereiro já com a Liga Árabe rejeitando o acordo de paz e os palestinos rompendo relações com os Estados Unidos e com Israel. No dia 2, saiu essa notícia: aceitem o plano de paz de Trump ou vocês se arrependerão. Isso é a Arábia Saudita falando para os palestinos. No dia 3, a Arábia Saudita impede o Irã de reunião do plano de paz. Estados Unidos diz que os palestinos podem propor mudanças, só que eles querem muito, muito mais do que os Estados Unidos e Israel estão oferecendo. E russos também interceptaram um avião americano 3 vezes perto da base da Síria. No dia 4, a União Europeia rejeita o acordo de paz dos Estados Unidos e Israel ataca Gaza. E no dia 5, Israel critica a União Europeia por ter rejeitado o acordo de paz.
A Rússia se alarma com instalações de ogivas nucleares de baixa potência em submarinos dos Estados Unidos. E essa notícia aqui é muito forte, eu tenho que mostrar para vocês. Rabinos acreditam que Messias se revelará. Então essa notícia no dia 5. Rabino-chefe de Israel sugere a posição do Messias. Olha o que essa notícia diz aqui, gente, aqui embaixo. Todos os grandes rabinos desta geração estão dizendo que o Messias está prestes a se revelar. Você que conhece um pouco das Escrituras sabe quem será o Messias dos judeus no fim dos tempos. O Messias que os judeus, os rabinos vão aceitar. Esse é aquele que não é Jesus, que é o outro que virá em seu próprio nome, que eles vão aceitar, e todos, não são alguns, não são a maioria, são todos os grandes rabinos desta geração estão dizendo que o Messias está prestes a se revelar. Por quê? Porque eles sabem que está próximo, e se você conhece a Bíblia e não sabe disso, você sabe menos que os rabinos. Quão ruim não é isso? Porque Jesus veio a primeira vez e os próprios rabinos não discerniram os tempos e não perceberam que ele era o Messias. Mas agora, os rabinos estão vendo que nós estamos no final dos tempos e que o Messias deles, o anticristo, vai se revelar. E você que é cristão, se não sabe disso, está sabendo menos que os rabinos que já negaram o Messias. Quão pior não é a sua situação se você diz ser cristão, mas não conhece os tempos em que você está vindo, conhece menos que os próprios rabinos que sabem que o anticristo está vindo para cá. Então, dia 5, uma notícia fortíssima, um rabino-chefe de Israel sugere que o Messias está prestes a vir aqui. Todos os rabinos estão falando, todos os rabinos, não são alguns, são todos. E no dia 6, ontem, coronavírus é para a chegada do Messias. E Rússia alerta de risco de guerra nuclear. Então, continuou um risco de guerra nuclear ontem, dia 6 ainda. Então, essa semana ainda tem esse risco. Mas primeiro, coronavírus. Deus desestabiliza a economia mundial pela chegada do Messias, diz Rabino. Então, de novo, os rabinos estão esperando o Messias, gente. Os rabinos sabem que o anticristo, que eles estão chamando de Messias, vai vir. E que esse coronavírus aqui, que nós estamos vendo tanto falar, é o caminho para a chegada do Messias. Então, preste atenção no que eu vou revelar para vocês daqui a pouquinho. Mas antes eu tenho que falar essa notícia aqui que mostra que Rússia alerta para o aumento de risco de guerra nuclear com os Estados Unidos. Então, um risco ainda está presente, o risco não diminuiu e a Rússia está confirmando isso essa semana ainda. Apesar de terem abaixado um pouco as tensões, a Rússia ainda afirmou ontem, no dia 6 de fevereiro de 2020. E agora, essa história do coronavírus, eu consegui decifrar qual que é o intuito geral por causa disso. Talvez o problema não seja o vírus em si, mas o que ele está trazendo, gente. Então, enquanto nós estamos recebendo notícias que o número de mortos e o número de infectados, cada dia que passa, aumenta desse coronavírus, alguns dizendo que é fake news, outros dizendo que a mídia, na verdade, está abafando os casos, que tem muito, muito mais do que eles estão mostrando, mas nós já estamos vendo que o coronavírus não é o único vírus que está aparecendo por aí, pois vemos aqui que a Arábia Saudita registra surto de gripe aviária H5N8 altamente contagiosa, mas também tem outros surtos acontecendo em outros lugares. Então, Vietnã registra surto de gripe aviária H5N6 no norte do país. E ainda por cima também, lá na China de novo. China abate 22 mil aves após identificar surto de gripe aviária em Wuhan. Então, junto com o coronavírus, nós estamos vendo ainda outros 3 surtos de gripe aviária acontecendo. E isso tudo não é apenas o início de uma grande redução populacional, mas é algo que já está afetando a economia mundial e vai gerar o caos necessário para trazer a nova ordem mundial. O caos que está se instalando por causa desse vírus vai trazer a nova ordem mundial. Aliás, já está trazendo, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só o que eu vou mostrar para vocês passo a passo. Primeiro, coronavírus. O governo brasileiro envia projeto de lei com regras para repatriar brasileiros. Presta atenção nessa palavra, repatriar brasileiros. Então, brasileiros que trocaram sua pátria lá para a China, que estavam na cidade de Wuhan, onde começou esse surto de coronavírus, estão para ser repatriados pelo governo brasileiro.
Isso não acontece só no Brasil, gente, porque saiu essa notícia aqui. Cerca de 20 franceses repatriados da China estão com sintomas do coronavírus. Então, franceses que fizeram a mesma coisa e foram repatriados apresentam sintomas do vírus. Mas não só franceses, também 2 alemães trazidos de Wuhan são diagnosticados com coronavírus. Então, 2 cidadãos alemães repatriados de novo, olha só, essa palavra aparecendo direto, repatriados de Wuhan também foram diagnosticados com coronavírus. Então aconteceu na Alemanha, aconteceu na França e agora está para acontecer no Brasil, que tem essa notícia aqui. Aeronaves da Força Aérea Brasileira viajam para a China para buscar brasileiros em Wuhan. Então, estão fazendo isso no Brasil também. Você acha que eles estarão ou não com esse vírus, com esse coronavírus que estão alarmando? Eles vão ser repatriados também, assim como aconteceu na França, assim como aconteceu na Alemanha, está para acontecer aqui no Brasil. Aliás, está para acontecer a partir de sábado, dia 8, ou seja, amanhã eles já vão chegar no Brasil. E você acha que eles têm ou não essa coronavírus? Pensa um pouco sobre isso. Eles estão vindo da capital, da onde teve esse surto de coronavírus. Mas por que estão tão interessados em espalhar esses cidadãos do mundo, pelo mundo, em repatriar esses cidadãos que provavelmente estão com suspeita de coronavírus? Por quê? Porque, olha que interessante, coronavírus, um projeto dispensa licitação, prevê vacina obrigatória e punição. Gente, isso aqui é seríssimo, seríssimo. Um projeto de lei que prevê medidas emergenciais para enfrentamento do surto de coronavírus, que não tem casos registrados no Brasil ainda, porque eles estão vindo dia 8. Prevê dispensa de licitações, vacinação obrigatória de cidadãos e punição para quem não reportar contatos com doentes. E isso aqui não é uma mentira, é verdade. Está aqui no site da Câmara do Brasil um projeto de lei, onde eles mostram aqui, nesse caráter de emergência, segundo a Organização Mundial da Saúde que nós vemos lá, eles vão poder fazer vacinação e outras medidas profiláticas obrigatórias. Ou seja, eles vão querer implementar uma quase lei marcial para conter esse coronavírus que estão falando aí, mas o intuito principal é o que? É vacinação obrigatória, e isso que pega fortíssimo, porque se você já assistiu em alguns vídeos meu passado, você sabe que eu falei que em 2020 tem algo chamado Aliança ID 2020. O que é essa Aliança ID 2020? É uma cooperação da Microsoft com empresas que criam vacinas, essa Gavi aqui, ó, Aliança da Vacina. Então, empresas que criam vacina junto com a Microsoft, que é a maior empresa de computação do mundo, estão querendo fazer uma identidade digital, uma identificação digital. Então, eles querem botar nas vacinas chips ou coisas tecnológicas para fazer uma identificação digital de todas as pessoas do mundo. Então, você começa a entender aqui um pouco quão grande está sendo essa preparação para a nova ordem mundial que nós estamos vendo aqui acontecer bem diante dos nossos olhos. Eles estão com um plano junto com a Microsoft para fazer uma vacinação mundial de identificação digital com vacinas com microchips, vacinas com coisas tecnológicas, com metais tecnológicos. E eles vão ter que, por causa desse suposto coronavírus, que alguns dizem que é fake news, outros dizem que não é fake news, que é muito mais sério, mas por causa disso, que é o que importa, eles vão ter que fazer vacinação obrigatória. E você acha que vai ter coisa nessa vacina obrigatória ou não? É óbvio que vai ter. Então nós estamos vendo o princípio, já o começo de uma nova ordem mundial seríssima, onde eles vão obrigar as pessoas a implementar o que eles quiserem botar aqui nessas vacinas, que nós já vemos aqui, que está para fazer essa aliança justamente esse ano com a Microsoft e outras empresas aqui, especialmente uma empresa de vacinas, uma empresa que cria vacinas. Então isso aqui é seríssimo, gente, seríssimo. Esse é o princípio da nova ordem mundial. Eles vão tentar fazer primeiro uma redução populacional com esses vírus que eles estão sendo lançados aqui, não só o coronavírus, mas também outros vírus de gripe aviária que está assolando ali a Ásia e o Oriente, e também com essa vacinação obrigatória que eles estão fazendo projetos de lei por causa desse suposto vírus, por causa desse coronavírus, para vacinar todo mundo e para implementar essa identificação digital. Tudo isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos, então é muito maior do que vocês estão pensando, muito maior do que só o problema com o vírus. O problema é que o anticristo quer
manipular, quer identificar, quer controlar todas as pessoas do mundo, e eles vão usar as vacinas, vão usar vacinas obrigatórias e desculpas de que é para conter um problema internacional de vírus. Isso aqui é seríssimo. Faça o link você mesmo. Essa Aliança ID apareceu em 2020 e, coincidentemente, apareceu um vírus novo, mutável, que está assolando o mundo inteiro. Não é coincidência, isso aqui é proposital e eles estão fazendo isso para trazer a nova ordem mundial. Esse é o princípio, vocês estão vendo o princípio. E se esse aqui é o princípio, nós sabemos que estamos muito perto de sair daqui, que o arrebatamento da igreja, que vai livrar a gente desse tempo, desse controle absoluto do anticristo, está muito perto, porque nós estamos vendo o anticristo dando as caras por trás dos panos. E isso não é para deixar você desesperado, mas é para deixar você alegre, porque você poderá ser livrado disso, e eu posso provar também que o arrebatamento vai acontecer, porque no meio disso tudo, no meio dessa confusão de vírus, terremotos, de rabinos esperando o Messias, de tensões de guerra, de acordo de paz, de vírus e vacinas com chips, tem o que também que eles não conseguem tirar da mídia, que eles não conseguem ignorar. Olha só essa notícia que eu vou postar para vocês, que é a melhor de todas que eu tenho aqui para mostrar, que é esta aqui. O Vaticano prepara uma conferência sobre a vida extraterrestre. Olha nesse site aqui em português, que fala a mesma coisa. O Vaticano prepara conferência sobre a vida extraterrestre e abrirá seus arquivos em março. Por que que o Vaticano está tão preocupado com vida extraterrestre, gente? Por que que o Vaticano vai fazer uma conferência agora, dia 12 de fevereiro, sobre o universo e possíveis encontros com outras civilizações? O Vaticano está tão preocupado com isso porque eles sabem que eles não vão ter como evitar que o arrebatamento da igreja fiel aconteça. Eles não vão ter como esconder isso. Eles sabem que vai acontecer, independente do que eles falam, independente do que eles façam. O arrebatamento está prometido para a igreja fiel, para Filadélfia, e esse arrebatamento vai ser algo tão extraordinário que eles vão ter que inventar uma mentira. E qual que é essa mentira? A mentira é de extraterrestres. Quantas propagandas, quantos filmes, quantos desenhos nós já não vimos que mostram um arrebatamento sobrenatural de supostos extraterrestres alienígenas aqui na Terra? Então, nós temos esse exemplo, o exemplo da Nike Foot Locker, que mostra o arrebatamento aqui de uma pessoa que está tranquila no meio do caos. Nós também temos esse exemplo aqui muito forte da HP, que mostra as pessoas sendo arrebatadas aqui e depois vindo uma nave alienígena para vir levar a pessoa. Então é exatamente isso, gente. Eles têm preparado o engano alienígena junto com o Vaticano, que agora vai fazer uma conferência sobre extraterrestres agora em fevereiro, dia 12, porque eles têm que preparar o terreno para enganar as pessoas quando o arrebatamento acontecer. Eles vão falar que é alienígenas, que são extraterrestres que vieram aqui e levaram as pessoas. Eles vão falar que seres de outro planeta vieram levar as pessoas ruins dessa terra, para que as pessoas possam aceitar o líder único mundial, que o próprio Vaticano, o Papa Francisco, já disse que também vai apresentar no dia 14 de maio. Então, todas as coisas estão acontecendo, estão convergendo para esse mesmo cenário. O vírus, para vir a vacina, para vir a identificação digital, para vir aí o engano alienígena depois do arrebatamento. E também para vir depois o líder mundial no dia 14 de maio para trazer a paz, o acordo de paz que o Donald Trump não tem conseguido fazer, porque a Liga Árabe está rejeitando e a União Europeia também. Então, todo esse cenário apocalíptico, todo esse cenário que está descrito na Bíblia há mais de 2000 anos, já está montado diante dos nossos olhos, e se você não perceber isso, você vai ser pego de surpresa. Por isso que é muito importante que você acredite no que está sendo falado aqui, porque tudo isso está muito, muito próximo de acontecer. Nós não temos uma data, um dia exato, mas nós sabemos, sem sombra de dúvidas, que isso vai acontecer, e queira estar do lado das pessoas que serão livradas, que serão arrebatadas, porque quem for arrebatado vai ser livrado de um monte de coisas que vai acontecer aqui na Terra.
Mas quem ficar, a multidão das pessoas que vai ficar, porque não perceberam, não estavam preparados, não acreditaram, esse povo vai ter que passar por perrengues, por muitas dificuldades aqui, por não estarem prontos para o casamento do Cordeiro, o casamento do Filho de Deus, que foi profetizado para todos aqueles servos fiéis de Deus. Então, Mateus 7. Nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então, Deus lhes dirá claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, isso aqui é muito importante, gente, é muito sério. Não seja a pessoa que conhece, que fala Senhor, Senhor, profetiza, mas por dentro não vive a verdade do Evangelho de Cristo. Seja uma pessoa que faz a vontade do Pai, que avisa as pessoas, que mostra para as pessoas a verdade. E tudo isso que eu estou falando para vocês não é para vocês ficarem desesperados, muito pelo contrário, é para vocês ficarem felizes. Porque a sua redenção, a sua grande, bendita esperança está próxima. Essa que você tem que esperar com fé, confiante. Então se você ainda não sabe o que você tem que fazer, se você chegou nesse vídeo, assistiu e está desesperado, ou se você quer passar esse vídeo para alguém e essa pessoa ainda não sabe o que fazer antes de entender tudo isso que está acontecendo, primeira coisa, Romanos 10, 9. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, antes de tudo, confesse com a sua boca que Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach, Ele é o Senhor, Ele é Deus. E creia em seu coração, de todo o seu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos para provar que Ele pagou pelos seus pecados. Então, Ele ressuscitou como prova que Deus aceitou o sacrifício dele como pagamento pelos seus pecados. Então, confesse com a sua boca e creia e você será salvo. E depois vá e batize em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se batize no nome da Trindade, porque isso é uma mentira, isso é um erro. Se batize no nome de Jesus Cristo. Por quê? Tudo que você tem que pedir no nome de Jesus Cristo. Então se você quer pedir alguma coisa para Ele, você pede em nome de Jesus Cristo. Você não pede em nome da Trindade, você sempre pede para Jesus, porque esse é o único nome que foi nos dado para ser salvos. E do mesmo princípio, você tem que se batizar no único nome pelo qual foi dado aos homens para ser salvos, que é no nome de Jesus. Então, esse é o batismo verdadeiro, o batismo no nome de Jesus e não no nome da Trindade. Se você confessar com sua boca e você crer de todo o seu coração, agora vai lá e se batize em nome do Senhor Jesus Cristo. Se não houver ninguém para te batizar nesse nome, eu vou estar aqui muito em breve nesse canal, planejando batismos para que as pessoas sejam batizadas por mim na água no nome do Senhor Jesus Cristo, diferente dos batismos que as religiões fazem. Então, entre em contato comigo ou pelo Facebook, ou pelo Telegram, ou pelo WhatsApp e nós vamos aí organizar um batismo para que as pessoas sejam batizadas no nome verdadeiro, no nome de Jesus Cristo. E até você que batizou errado, não tenha medo de vir aqui corrigir o seu batismo, pois o batismo é um só e é no nome de Jesus, porque Ele é o único que salva. Não é no nome da Trindade, porque o batismo da Trindade é um falso batismo que foi implementado para desviar as pessoas da verdade. Então, se você ainda não tem um batismo verdadeiro, se você tem o batismo errado e quer corrigir o seu batismo, entre em contato comigo, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou aqui pelo Telegram, ou WhatsApp, e nós vamos aí organizar um batismo para que as pessoas possam ser batizadas no nome verdadeiro. Então, primeiro, confesse com sua boca que Jesus é o Senhor, creia em seu coração que Ele foi ressuscitado entre os mortos, e depois vem aqui e me procure para fazer o batismo correto. Isso que você tem que saber, isso que é essencial para você ser salvo, é o essencial para você poder ser arrebatado e ser livrado das coisas que vão vir aqui, que você deve ter visto nesse vídeo, que tudo está muito próximo de acontecer, a nova ordem mundial está nascendo nas sombras, por trás de todas as coisas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e muito em breve, todos nós que acreditamos, que confessamos Jesus, que recebemos o batismo correto, que somos fiéis a Ele, fiéis ao nosso noivo Jesus Cristo, nós seremos livrados desse período horrível de controle total do anticristo aqui. Não se esqueça também de seguir esse canal, porque pelo tempo que nós tivermos aqui até o final, vou estar mostrando para vocês as notícias e os eventos importantes que vão acontecendo conforme nós vamos chegando mais e mais perto do fim.
Então continue acreditando, continue vigiando, continue buscando santidade e ore sempre para que você seja digno de escapar das coisas que estão vindo aqui muito em breve na Terra. Maranata. Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos conhecido como tribulação, sugiro que reconheça que Jesus é Deus e se reconcilie com Ele. Peça para que Ele te perdoe e te salve, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois se você não falar nada para ninguém, Deus deixará você aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde a fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que ele voltará, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu, e representa o convite do casamento que está para acontecer a qualquer momento. Maranata. Gratidão a vocês que apoiam este canal, a sua ajuda é de extrema importância e faz toda a diferença para mim quando crio os vídeos. Vocês valorizam aquilo que é para Deus e assim ajuntam tesouros no céu.